Se você acha que a gente só fala de carrinho novo, de carrinho que tá em linha, de carrinho de 5, 2, 3 anos de idade, não. Como você pode ver, o assunto dessa semana vai ser um carro que provavelmente você nem sabia que existe. A gente gosta de pegar uns carros bem esquecidos para falar sobre com vocês de vez em quando, porque é justamente uma dos diferencial do canal. É justamente que a gente fala de tudo, tanto de carro novo quanto de carro velho. E não só o estudo que a gente faz em cima para poder passar isso aqui para vocês. E o assunto dessa semana é do Citroën Xara. Pronuncia-se Kissara mesmo, não é Xara. Fica a curiosidade já também, que o X na verdade aqui é um K. E ele vai ser o assunto da semana para vocês. Foi um carro bem diversificado, tem várias versões, por sinal tem muita coisa, tem muita versão, muito motor. Por incrível que pareça, eu acho que arrisco dizer que não deve ter outra coisa no YouTube que vai abranger tanto quanto a gente vai comentar para vocês sobre. Fala pessoal, estamos aí. Hoje trouxemos um carro bem esquecido, né? Pessoal que é entusiasta de carros franceses, eu sei que esse não passa batido para quem gosta de um neoclássico francês dos anos 90, mas é um carro que às vezes acaba passando muito despercebido, que às vezes a gente acaba tendo conhecimento dele, infelizmente, por causa do preço, né? Do baixo preço, depreciação, ou por conta de alguns relatos que a gente ouve aí por ali e aqui de vivência de alguém que teve esse carro. Então hoje a gente vai trazer na íntegra todos os detalhes, opcionais, equipamentos. Renan aí, ó, vai ter bastante trabalho, uma lista bem extensa de equipamentos e opcionais. Depois a gente também vai entrar aí com a parte mecânica desses carros que, por incrível que pareça, a gente não vai só falar coisa ruim, não vai dar só notícia triste da parte mecânica, tem coisa boa, tem notícia boa também, tem muitos pontos positivos também, então fiquem ligados. O Xara, por incrível que pareça, se eu fosse realmente assim, que nossos vídeos, em mesmo o carro que já não tem muita coisa para falar, os vídeos já ficam grandes, então eu vou tentar ser sucinto, porque se eu fosse falar todas as qualidades que o carro tem, o vídeo ia ficar muito mais longo. Mas, como sempre, eu vou tentar resumir aqui para vocês, começando do começo. O Xara ele foi oferecido em basicamente, vou assim dizer, duas carrocerias. Ele teve o hatch, apesar que o hatch ele é referido como coupé, mas isso é até uma opinião pessoal, para mim é um hatch, que é justamente esse que já tá aqui para vocês. Muita gente se refere a ele como coupé, mas para mim isso aqui é um hatch e para algumas pessoas também é um hatch. Então assim, essa é a primeira carroceria que ela teve duas portas e quatro portas e teve a Break, que é a versão wagon também. Esse carro teve um facelift de meia vida a partir de 2001, que é referido como Xara N7. Esse aqui é o N6, que é esse do farol um pouquinho mais baixo. Foi um facelift bem discreto, que mudou pouquíssimas coisas por dentro, que foi basicamente só volante e só realmente a frente, só a traseira de todas elas continuou igual. E mudou também a disposição de comando de rádio, essas coisas também. Foi extremamente discreto, mas ainda é o mesmo carro. Plataforma, essas coisas é a mesma. Todos esses carros, eles são McPherson na frente e é um arranjo de suspensão bem diferente, bem típico de francês, porque ele funciona da seguinte forma: ele é um eixo traseiro independente, ele é totalmente interligado, ele tem barra estabilizadora traseira também, só que não é a barra estabilizadora comum que vocês conhecem, é um eixo que liga de uma ponta a outra. E é justamente uma das fontes de problemas que a gente vai comentar depois. Isso todos eles são iguais. Então, isso que eu estou comentando, o arranjo de suspensão, tanto do hatch quanto da brake, são exatamente igual. A diferença é que tanto a brake quanto o VTS, que é a versão esportiva, eu não sei se o hatch tem isso, dizem que não, mas só que a brake e o VTS ele tem um sistema de bucha que ele tem uma deformação passiva. Então, de acordo com a velocidade, a roda traseira ela tem um esterçamento muito pouco, coisa de 1 grau, 2 graus, que ela, de acordo com a velocidade do carro, ela esterça pouquíssima coisa. Por isso que é passivo. Ativo é se tivesse caixa de direção. Como é só as buchas que ela deforma, então é passivo. Todos esses carros, ou para não dizer 90% deles, eles são disco na frente e também disco atrás, mas isso é uma forma bem fácil de você ver, só você ver atrás da roda se tem o tambor ou se tem disco. Mas até onde eu reparei nos tempos que eu tô de olho nesse carro, que já fazem uns anos, ele também, mesmo as versões mais básicas, elas têm disco atrás. Questão mecânica, aqui é bem extenso, porque essa primeira geração, as N6, ela saiu com 1.8, 8 válvulas, 16 válvulas, 2.0, 16 válvulas, e o 2.0, 16 válvulas do VTS. Então, assim, indo por código, pessoal,
que gostam bastante. Eu não vou entrar muito em código, senão fica repetitivo, mas eu vou deixar passando aqui para vocês qual é o código desses motores. Então temos dois 2.0 diferente e dois 1.8 diferente também. Quando foi para o facelift, que é esse aqui a partir de 2001, já simplificou bastante e são dois motores só, que é o 1.6, 16 válvulas, o conhecido TU5, e a primeira leva de 2.0 é W10. É um motor que depois começou a ser extremamente bastante usado por todos os PSA. Questão de câmbio, essa primeira aqui, os N6, todos esses motores, eles não eram exatamente restrito, era opcional, você montava de acordo com o que você queria. Podia ser automático de 4 marchas ZF. Então esse primeiro aqui, se você quer um câmbio um pouquinho mais confiável, você consegue comprar com câmbio ZF, porque a partir desse aqui, do facelift, eles foram, a primeira leva de AL4 que começou a chegar no Brasil, foi justamente nesse Kixara. Questão de, passando também rapidamente, questão de opcional, esse carro, a maioria deles já vinha muito completo, então eles já vinham com ar, direção, era bem típico de carro francês já da época, ele já vinha com ajuste de regulagem elétrica dos faróis, vidro elétrico nas 4 portas, eles eram bem completos e bem acima da média. Eles tinham duas versões, basicamente, desconsiderando a VTS, que era a GLX e a Exclusive. A GLX são as mais básicas, que são o caso dessa aqui, que ela vinha com calota, mas a grande maioria já vinha com pelo menos o neblina. A diferença é que na Exclusive você ganhava algumas coisas, algumas pequenas diferenças, como o sensor de chuva e retrovisor aquecido também. Aí tinha a questão dos opcionais também. Eu vou passar aqui depois para vocês, mas os opcionais ficavam restritos basicamente ao comando de som no volante, o teto solar e ao acabamento de madeira. Aqui fica uma curiosidade que esse carro aqui ele podia ter 4 airbags. Isso no hatch, você pode encontrar um completaço com tudo isso aí que eu falei, com teto solar, o comando e também os 4 airbags. A curiosidade fica para brake, que não sei porquê, mas ela funciona da seguinte forma. A brake, quando ela tem airbag lateral, ela não tem teto solar. E quando ela tem teto solar, ela não tem airbag lateral. E também, externamente, não tinha como você identificar elas. Era basicamente assim, todas elas são iguais, tanto a GLX quanto a Exclusive, tirando por um pequeno detalhe, que quando é GLX, ela vem escrito aqui 1.8i, 16 válvulas, e quando é Exclusive, nesse mesmo lugar vem escrito aqui Exclusive. É a única forma visual de você identificar uma da outra. Porque de resto, elas tinham também lanterna de neblina, e fora tudo que eu já comentei para vocês. Eu vou deixar passando aqui os itens de série e os opcionais. Então, já passando, começando a mostrando aqui para vocês, essa aqui é uma das versões mais básicas que tem, que é uma GLX 1.8. Como eu falei, você vê que ela tem calota, apesar dessa calota não ser a original dele. A calota original desse carro é esse desenho aqui, que é aro 14. As versões esportiva e de topo tinha aro 15, que é o caso da VTS. Então essa aqui tinha as calotas, tinha como eu falei, a versão GLX ela vinha escrito 1.8, ao invés de vir escrito exclusive. Infelizmente eu não achei nenhuma exclusive para eu conseguir mostrar aqui para vocês, porque é até uma pena, de uma certa forma, de eu mostrar para vocês, porque esses carros, por N motivos, eles acabam, por qualquer coisa, eles acabam virando sucata, e é um carro razoavelmente antigo já. Os primeiros exemplares ali, outra coisa que eu esqueci de comentar para vocês, os primeiros exemplares começaram a chegar aqui em 97, e é um carro que ele saiu de linha de 2002 para 2003, na verdade foi 2002, apesar de ter algumas pouquíssimas unidades de 2003, então é um carro que teve uma vida extremamente curta no nosso mercado, e justamente por isso que torna-se um pouco difícil de eu conseguir achar algumas para vocês. Essas que a gente conseguiu deixar ali para vocês, tanto que tem de vários lugares diferentes, que foi difícil um pouco de achar todas, e eu não consegui encontrar algumas que tivessem as fotos ou as coisas para eu conseguir mostrar. Mas, seguindo em frente, essa aqui é uma das versões mais básicas, como eu comentei. É uma versão manual, não tem o comando de som no volante, que depois eu vou mostrar ali para vocês. Também não tem teto solar, e por ser uma GLX, ela não tem retrovisor aquecido e nem o sensor de chuva. Essa aqui é uma versão que conta com couro. E vale uma curiosidade também que esse carro nessa época já era chave canivete. Então é uma outra... Aqui tem a chave reserva, que era uma chave comum, mas a chave principal é uma chave canivete, em 97. Indo para a versão seguinte, essa aqui é uma versão até que curiosa, não só por ela ser PCD, mas ela é 1.8, 8 válvulas, que você vê aqui 1.8i. Quando é 16 válvulas, está escrito aqui 1.8i 16V. Quando ela é 8 válvulas, tem escrito só 1.8i. Esse rack é original, só que esse rack eu acredito ter sido adaptado, porque esse rack é da Brake, porque ele tem até os ganchos aqui assim.
É uma versão automática, então assim, a 1.8 era o motor mais fraco que você conseguiria comprar nessa época, só que essa aqui ela tem uma 1.8 automático. Não tem foto do motor para eu conseguir mostrar para vocês, mas eu vou deixar passando aqui como é esse motor, o 8 válvulas, que ele é bem diferente visualmente do 16. De resto, é uma versão GLX, então ela só vai ter ar, direção, regulagem elétrica dos faróis. Eu não tenho certeza se por ser uma GLX ela tem ajuste de profundidade do volante também. Eu sei que os Exclusive e o VTS tem. Outra curiosidade também que apesar de ser um Citroën de entrada, ele tinha já o ajuste de profundidade do volante, que não era coisa muito comum nessa época. Passando para a versão seguinte, essa aqui é uma Break GLX, então como eu comentei, já dá para você ver aqui que está escrito 1.8 e 16, é uma versão com calota. A maioria desses carros eles foram vendidos em cor monocromática, 90% deles são prata ou preto, mas tem algumas pouco mais difíceis de achar que você vai achar vermelho, verde, preto e algumas outras cores um pouquinho diferentes. Essa aqui de novo é uma versão mais básica, que você vê que ela não tem o acabamento em madeira, não tem teto solar e não tem o comando no volante. Isso aqui eu só tô deixando aqui para mostrar para vocês, que é uma Break GLX. É um carro muito bem acabado. Fica a curiosidade aqui também que essa parte inteira aqui é plástico, só que a porta inteira é couro. Essa parte aqui é tecido, só essa parte aqui do alto-falante, que ela é um plástico. Se você quiser saber mais do carro, eu filmei uma dessa pro canal. Então eu vou deixar a descrição aqui em cima para você acessar e ver. Foi justamente uma Break Exclusive, que era justamente uma das versões mais completas que tinha. Então, isso aqui não tem muito mais o que acrescentar. Aí, essa aqui sim, é a versão de topo dos N6, que é o VTS 2.0 16 válvulas. Esse daqui é o, para quem não conhece, acho que a maioria já deve conhecer, realmente é o 2.0 mais forte que a Citroën podia oferecer, porque vale a curiosidade que esse 2.0 tinha 3 motores diferentes aqui. Tinha o 2.0 16 válvulas deste carro aqui, que era uma versão mais mansa de 120 cavalos, e tem esse aqui, que é, não vou falar por código, senão fica muito confuso, mas era o final RS, o código final do motor RS, que tinha 167 cavalos e 20 kg de torque. E tinha a versão intermediária que só saiu nos 306 S16, que é o final, se eu não me engano, ele é o final, só, ao invés de ser RS, ele é R, que é 155 cavalos. Então, assim, a mesma família de motor tinha 3 motores diferentes. De resto, a grande maioria desses aqui, eles eram bem completos, então eles vinham com airbag lateral, além dos 2 frontais, teto solar também, ele já vinha com sensor de chuva, que aqui não dá para ver bem, mas é uma caixinha que fica bem em cima do retrovisor. Essa aqui vinha com rodas aro 15, além do motor que, vou deixar na foto aqui para vocês verem como que ele é. Ele tem um coletor de alumínio, ele é bem diferente também dos outros que eu passei. Indo para a versão facelift, que é a partir de 2001, ela não tem tantas diferenças visuais quanto a outra, mudou só roda e a frente também. E por dentro também mudou o desenho do banco. Essa aqui eu deixei separada porque justamente dá pra ver que ela tem o airbag lateral, que você vê por conta dessa tampa aqui no banco. E quando dá pra ver o desenho geral do carro é basicamente o mesmo. O que muda em comparação com a anterior, ela ganha um visor novo aqui que é de data e hora só, não tem, e computador de bordo também. E também o volante, que é uma das poucas coisas que muda. De resto, é basicamente igual. Aqui, apesar de ser diferente, aqui só ficam os comandos do vidro. Eles só mudaram de posição, mas assim, não são mudanças gigantescas. Essa aqui é uma versão GLX, então ela é uma versão mais básica. Tem umas versões dessa aqui que eu já cheguei a encontrar, que é umas exclusive, que ela pode ser manual, tem banco elétrico, teto solar e também o airbag lateral. Mas até hoje eu só vi um desses só até hoje. Mas fica a curiosidade que existe também. Indo para a versão seguinte, essa aqui é uma versão duas portas. Vale comentar que essa versão duas portas, ela teve 1.6 e teve 2.0 também. Que era a VTS. A VTS ela era 2.0 e a GLX era 1.6. Se eu me lembro bem, também tinha VTS 1.6, só que era de acordo do ano. E as versões VTS 2.0, que já é outra família de motor, elas são bem mais difíceis de achar. E essa aqui é uma Break N7, que eu deixei separada aqui, que ela é uma 1.6, que é o bem conhecido TU5, e automático também. Essa aqui já é uma versão um pouquinho mais completa, ela não é, até onde eu vi aqui, parece que ela não é uma exclusive, mas ela tem o acabamento em madeira e tem os comandos de som no volante.
Então, só deixei essa aqui separado mostrando para vocês. Então, como eu falei, essa aqui eu tentei passar muito rápido por cima, porque se eu for comentar as coisas que esse carro tem, o vídeo vai ficar muito mais longo. E questão mecânica, você conseguia configurar o carro muito personalizado de acordo com o que você queria. Então, assim, tinha vários motores, vários câmbios diferentes, várias cores e versões. Apesar de ser só duas, assim, dentro da mesma versão tinha muita coisa para você montar. Então, já passei por cima o que a básica poderia ter para a versão mais completa. E agora nós vamos para as ressalvas mecânicas. Bom, vamos lá, pessoal. Quero começar aí a parte mecânica aí. Não vamos começar com notícia triste, né? Aproveitar que a gente está com a brake aí, essa brake verde aí, 1.6, né? Para poder deixar esse carro aí de exemplo de uma versão muito, até a versão uma das mais procuradas, né? Esses modelos 2001, facelift, né, 2002, 1.6 com câmbio manual são uma das versões que a gente vê assim que tem uma procura bem razoável, né? Que nem o Renan falou aí, que chegou a encontrar raras configurações com todos os opcionais com o câmbio manual. Muita gente gosta de optar pelo 1.6, pessoal, que nem a gente já comentou em outros vídeos aqui dos carros da PSA. Esse motor ele tem muita facilidade de peças de reposição, é uma manutenção mais tranquila, acessível. Como é um motor que ainda basicamente é fabricado até hoje, a grosso modo, você tem uma linha de reposição de peças de boa qualidade no mercado. Então, assim, você, digamos assim, você está muito bem servido para poder manter esse carro com peças de boa qualidade em termos de peças mecânicas, tá legal? Então, queria começar a falar da mecânica do carro com essa notícia boa, né? Que o Xara, infelizmente, é um carro que acabou sendo muito injustiçado no mercado por causa da vida curta, por conta de diversos relatos de mecânicos, reparadores, que, devido à dificuldade e complexibilidade de alguns componentes do carro e do motor, acabaram queimando o carro, falando mal do carro, né? Mas, assim, existem boas versões para você ter que podem ser confiáveis e pode ser um carro bacana para você ter. Por mais que seja um carro que já tenha bastante idade. Mas então, vamos lá. Agora, o problema crônico. Vamos começar pelo leve. Acabamento, pessoal. Acabamento desse carro que eu digo assim: moldura de painel, difusor de ar, forro de porta, botão de vidro. Pessoal, esses detalhes assim internos, como é um carro que já tinha bastante requinte para a época, é normal com o tempo esses componentes terem uma facilidade maior, seja para quebrar, para dar uma manutenção, seja para você fazer algum tipo de limpeza e tudo mais, tende a quebrar. Você pode acabar quebrando algum difusor de ar, quebrando alguma coisa de acabamento. Esse que é o problema, porque é muito difícil de você encontrar usado, tá? Isso eu já tô falando para você encontrar usado. Quando você acha em bom estado, é extremamente caro, entendeu? Às vezes você até consegue achar uma coisa ou outra de acabamento que seja novo, mas é muito difícil, dependendo até da peça de acabamento que você precisar. Mas assim, prepare o bolso, entendeu? A gente deixa esse alerta principalmente porque às vezes a pessoa compra um carro desse, que às vezes o carro tá bom de mecânica, mas tem muitos detalhes e acabamentos quebrados, e a pessoa, não tem problema, isso aí eu vou correr atrás e vou arrumar. Então fica esse alerta porque às vezes pode não ser tão simples e tão fácil e barato você correr atrás e arrumar esses acabamentos, entendeu? Pode acabar sendo bem difícil e pode sair cara essa brincadeira para você ir atrás desses acabamentos, tá bom? E agora, falando sobre uma coisa que o Renan já deu uma pincelada aqui, né? Que é sobre o eixo traseiro desses carros, né? Que ele tem essa suspensão independente na traseira. Pessoal, é um problema já conhecido dos carros da PSA, esse desgaste, né, na suspensão traseira. Esse carro, quando ele começa a apresentar um desgaste prematuro, bucha estourar, bucha começar a ficar desgastada, um jeito muito fácil de vocês perceberem é aquela dica que a gente já deixou para vocês, né? Olhar para ver como é que está o pneu traseiro. Se esse carro está apresentando um desgaste irregular de pneu, o pneu comendo de forma irregular, comendo por dentro, já fica o alerta vermelho que esse carro pode ter um problema aí nesse embuchamento desse eixo traseiro. E pessoal, não é barato, tá bom? A mão de obra não é barata,
As peças, como é um problema recorrente no mercado, você até encontra as peças, mas a mão de obra aliada com as peças de qualidade boa é um serviço que não sai muito barato. Então fica esse alerta, se você está pesquisando uma para comprar, fique atento à suspensão traseira, barulhos, ruídos, alguma coisa batendo, desgaste irregular de pneu, tudo isso serve de indício para você saber se a suspensão traseira está em bom estado ou não, tá bom? Vale a pena ficar atento nesse ponto. Outro ponto que eu quero passar para vocês, câmbios automáticos, que é um ponto assim muito polêmico e forte, né, nas Xara. Como o Renan falou, existem dois tipos de transmissões automáticas. Câmbio automático ZF de 4 marchas, que equipou os modelos até ano 2000, e as primeiras AL4, que vieram naqueles modelos 2001, 2002 e fim de vida de 2003. Pessoal, o câmbio ZF é uma caixa de câmbio boa, robusta. E o câmbio ZF, você identifica ele que ele é um Tzinho, que é justamente esse aqui que tá na tela. O AL4 é esse aqui. Vou continuar. Então, pessoal, o câmbio, você tem que ficar muito atento no câmbio ZF é o quê? Se você precisar dar uma manutenção assim fora do padrão, né? Você acabar lidando com alguma quebra, um problema de corpo de válvulas, entendeu? Um problema no conversor de torque, aí que pode começar a complicar a vida, porque é uma transmissão mais antiga e que até onde a gente pesquisou e sabe, não tem muita compatibilidade com outros carros. Então, se você precisar fazer uma manutenção corretiva, uma manutenção mais pesada nesse câmbio ZF, você pode enfrentar uma dificuldade para encontrar peças. Agora, se você achou está em bom estado, tem histórico de manutenção do câmbio, é um carro que já trocou óleo, é um carro que está funcionando bem, é só você manter que não vai ser um câmbio problemático, que não vai te dar dor de cabeças. Agora, indo para o AL4, essas AL4, acho que muita gente sabe, né, que já tem histórico de grandes problemas, corpo de válvula, tranco, válvula que trava, enfim, uma série de problemas. E essas primeiras transmissões AL4, elas são realmente críticas, né? Já se ouvia falar desses carros tendo problema na transmissão, assim, coisa de meados de 2005, 2006, já se ouvia muito falar de problema nesse câmbio. Então, assim, a gente aqui não é de recomendar que você não compre nenhuma versão, mas este caso deixa uma exceção e eu recomendo que vocês evitem versões com câmbio AL4, tá bom? Se você faz questão de uma versão da Xara automática, precisa que seja automática, eu recomendo que você tente ir para o câmbio ZF, claro que se atentando ao histórico de manutenção e o estado de conservação do carro. É muito importante. Caso necessário, estamos aqui para ajudar vocês também e prestar assessoria. Tá legal? Sobre câmbio, só isso. Agora vamos sobre motores, pessoal. A gente tem uma gama grande aí de motores. Vou até aproveitar esse lindo VTS que está na tela aí para poder falar do motor dele. É um motor muito querido pelos entusiastas, é um motor que é muito potente, é um motor robusto, né? A gente não vê tantos relatos assim de problemas nesse motor, mas é aquilo, né, gente? A idade chega para todos, né? E como vocês estão vendo, é um carro esportivo, né? Um carro com mais de 160 cavalos de potência e é um carro que, assim, você compra um carro de mais de 160 cavalos, você quer usar os 160 cavalos. Então, assim, encontrar VTS com motores cansados ou que passaram por um reparo de motor, um motor feito e um reparo que pode não ter sido muito bem executado, pode acabar vindo a ser um problema para você. Então, assim, caso você esteja interessado num VTS, o motor em si acaba sendo um ponto de atenção para você ficar atentos ao histórico de manutenção. Esse motor já foi feito, já não foi feito, que peças foram utilizadas, quem executou os reparos, se alguém capacitado para fazer os reparos. É um motor que tem suas particularidades. Ele não é a mesma coisa dos outros motores 2.0, como o Renan já tinha trazido aí, das Xaras GLX, que depois esse motor foi usado até no Citroën Picasso, é totalmente diferente. O VTS ele tem um 2.0
com construção diferente. O cabeçote é diferente, pistão é diferente, comando é diferente, é tudo diferente. Então, às vezes, uma pessoa fala, putz, eu vou comprar um VTS porque é fácil manter, porque é tudo igual do 2.0. Não se deixe enganar, pessoal. O VTS, ele tem peças exclusivas, todos os componentes internos do motor são exclusivos do modelo do carro. Inclusive, se você tem um VTS e você precisar fazer um reparo mais invasivo no motor, vai ser até um desafio você encontrar componentes do motor desse carro de boa qualidade no Brasil. Em grupos, né, entusiastas da marca, muitas pessoas que têm esse carro ou vão fazer alguma preparação no motor, ou vão fazer um reparo muito bem feito, eles até buscam, às vezes, optar por trazer peças de fora. Então, fica esse ponto de atenção para a versão VTS, que tem essa questão do motor ser bem exclusivo, não ser igual às outras demais versões, tá bom? Indo para o outro 2.0, né? Que é o 2.0 de 120 cavalos, que equipou as outras versões, né? Que é a Brake, tanto quanto a hatch. Esse motor 2.0, pessoal, ele já é mais comum de se ver. Já deixo o alerta que ele não é o mesmo motor 2.0 que a PSA usa no C4 Palas, usa no C4 Picasso na versão mais moderna, que já é Flex. Em meados de 2007, 2006, que esse motor ganhou a versão Flex, isso acompanha uma série de mudanças no motor, de periféricos, cabeçote, uma série de mudanças e evoluções. Então, assim, se você está cogitando uma versão do Xara 2.0, não compre achando que as peças são iguais aos dos Citroëns 2.0 mais modernos, tá bom? Não é a mesma coisa, tem muita coisa que é diferente, sensores mudam, os mais novos têm variador de comando, essas Xaras 2.0 não tem variador de comando, já muda chicote elétrico, muda os sensores, então assim, fiquem atentos a isso, tá? Não é tudo a mesma coisa, tá bom? Ela vai acabar só sendo a mesma coisa, assim, dentro da mesma faixa de anos, entendeu? Mas não é um motor, assim, que você vai ter um nível de exclusividade para reparo e manutenção igual ao do VTS, por exemplo. Mas também você não vai ter essa gama alta que, por exemplo, o 1.6 tem, entendeu? E indo para o 1.8, o motor 1.8, pessoal, como ele teve essa vida curta, né, do primeiro facelift, antigamente não era um motor problemático, era um motor robusto, confiável, mas estamos aqui hoje em 2024, né, galera? É um motor que já tem muitos anos. Reparação para ele é complicada, linha de peças de reposição são difíceis de encontrar. Às vezes a gente pode até encontrar peças novas para o motor, mas às vezes a gente não conhece o fabricante, ou é um fabricante que o seu reparador ou mecânico não recomenda, peças de qualidade não recomendada pelo mercado. Então, isso acaba dificultando, né? Porque às vezes o proprietário ele fica sem saída, né? Então ele tem que optar por peças de baixa qualidade, né? Isso acontece muito no 1.8. Você até encontra algumas peças no mercado, mas às vezes acaba a qualidade e acaba deixando a desejar. Então, fica esse alerta se você está vendo uma versão 1.8. Fique atento à manutenção desse carro para ver que tipo de peça foi utilizado na manutenção desse carro, tá bom? Porque pode acabar se deparando com a situação da qualidade das peças. Fora isso, é um motor que não tem histórico de quebra, de problemas crônicos e tudo mais. O que acabou afetando mais a vida dele no Brasil foi o fato da vida ser curta e da questão de peças de reposição, né? Que querendo ou não, para o envelhecimento do carro, isso acaba sendo um fator determinante. Não tem jeito, né? Sobre a versão 8 válvulas, esse motor 1.8, aí fica um pouquinho mais complicado, né? Porque pelo fato dele ser 8 válvulas, ele acaba reduzindo o leque de peças compartilhadas, tá bom, pessoal? Então, por mais que sejam bem raras essas versões 8 válvulas, a gente até teve dificuldade de achar, se por um acaso você se deparar como estiver cogitando comprar, fique atento a essa questão de peças, dificuldade de encontrar peças. Essa versão 1.8 pode ser um pouquinho mais chatinha de encontrar peças, assim, porque o leque de carros que compartilha desse motor 1.8 8 válvulas é um pouco menor, salvo uns carros da Citroën que também
utilizaram esse motor, mas também não teve vida muito longa no Brasil, então vocês já sabem, né? A dificuldade vai acabar sendo a mesma, tá legal? Motor 1.6, só para não deixar ele passar batido, fica a dica para questões de manutenção, histórico de manutenção. Não temos problemas crônicos, vocês já viram a gente falar desse motor. O motor é um baita do motor, robusto, confiável. Eu acho que é um motor que casa muito bem com esse carro. Na configuração com câmbio manual, uma versão super legal, recomendo. Para um carro de baixo custo, para você usar no dia a dia, ser confiável, acho bem legal. Só vale uma coisa para vocês ficarem atentos, assim, no 1.6 que acaba abrangindo tanto a 1.8 quanto 2.0, é sistema de arrefecimento, tá bom, pessoal? Esses carros, eles são um pouco mais enjoados com o sistema de arrefecimento devido a um pouco de complexibilidade, né? As mangueiras do radiador desse carro, as mangueiras principais, elas não são convencionais, né? Elas fazem um caminho, ou um caminho mais longo, ou como nesse caso da 1.6, que ela acaba fazendo muitas curvas, né? E o que acaba dificultando para dar manutenção. Valem atento em todas as versões. Fiquem atentos ao sistema de arrefecimento, vazamentos, se o carro está usando aditivo, se não está utilizando água de torneira, vejam a coloração ali no reservatório. Sistema de arrefecimento para esses carros é fundamental, fiquem muito atentos, tá bom? Esse carro não com um problema no sistema de arrefecimento pode virar um incômodo, pode virar uma dor de cabeça muito grande para vocês, tá bom? Independente da motorização, tá legal? Fica aí esse alerta. E sobre problemas crônicos, pessoal, tentei resumir o máximo para não ficar tão extenso. O último detalhe que eu queria deixar para vocês, a BSI, pessoal, o que ela é? Ela é um sistema, para quem já está familiarizado, como se fosse uma rede CAN, né, de comunicação, né, de interligação de módulos, né? A BSI, ela começou a aparecer na Xara nos modelos a partir de 2001. E ela já tem uma fama de apresentar problemas elétricos em caixas difusíveis em outros carros da PSA. E no Xara, infelizmente, não é diferente. Então, assim, sistema elétrico, principalmente nessas versões de 2001, 2002, 2003, fiquem muito atentos. Não é um carro que gosta de alterações no chicote, alterações no sistema de som, que às vezes pode causar algum problema no chicote, até dependendo se alguém puxar alguma coisa, um positivo, um negativo ali da caixa de fusíveis, pode vir a causar um transtorno muito grande, entendeu? Que essa BSI já é um sistema inteligente já, então assim, os módulos vão se conversando, se comunicando. Se o módulo detecta que algum ponto do chicote sofreu alguma obstrução ou intervenção, isso pode acabar deixando a leitura dos módulos do carro imprecisas. Entendeu? E às vezes isso pode até fazer como o carro entrar em modo emergência sem, sem você saber. Às vezes do nada o carro entrar em modo emergência. E existem até relatos, às vezes até de incêndios, né? Em caixa de fusíveis e chicote, né? Então, assim, Sara, acho que eu gosto bastante de dar essa regra para carro francês. Carro francês tem que ser elétrica original. Elétrica original, conectores originais. Busque o máximo de originalidade na parte elétrica dos carros franceses, sem exceções. Busque a melhor qualidade na parte elétrica dos carros, porque um carro desse, quando começa a dar um problema ou outro na elétrica, começa a virar uma bola de neve. Tá bom, pessoal? E não menos mais importante, mas um outro problema que é um problema muito simples, mas incomoda muitos proprietários, ponteiros do velocímetro que quebram. Pessoal, esse problema do ponteiro que acaba quebrando, às vezes ele ocorre muitas vezes quando o carro fica com a bateria fraca, entendeu? Porque aí, às vezes, quando a bateria fica fraca, o mecanismo que tem atrás do ponteiro, ele acaba sendo forçado e às vezes ele quebra. Aí ele vai parar lá no odômetro, ele fica travado lá no odômetro. E é um problema muito recorrente. Então, muitos proprietários se queixam disso. Então, assim, fica o ponto de atenção, porque um especialista para fazer esse tipo de serviço, ele pode não te cobrar muito barato, até por conta da mão de obra para desmontar o painel, trocar o mecanismo. É um servicinho chato, pode te custar um pouquinho caro, tá bom? Então,
fiquem atentos a essa questão do painel também, tá bom? De resto, acho que é isso. Renan, você quer acrescentar mais alguma coisa aí pra gente concluir? Como sempre, como todo vídeo que a gente faz, acaba ficando razoavelmente longo, mas é porque a gente tenta, por incrível que pareça, tentar passar de forma bastante resumida tudo que o carro oferece. E falar de carro dos anos 90 é um pouco difícil até de falar, porque Sempre justamente é complexo. uma época que os carros, você realmente montava de acordo com o que você queria. Você chegava lá, você queria motor tal, com câmbio tal, com opcional tal, com versão isso, não sei o que, e você montava de acordo com o que você queria. Então a gente não Exato. crava regra para certas coisas, porque assim, a gente passa um geral do que assim, do que você pode encontrar naquele carro. E no caso desse aqui a gente trouxe porque é um carro que ninguém fala sobre. Talvez, acho que não deva ter nenhum conteúdo talvez tão extenso quanto a gente tentando passar para vocês. Mas, resumindo o carro para vocês, como a gente costuma falar, a versão que você procura seria justamente essa aqui, uma 1.6 manual. Quer sossego de Xara? É 1.6 manual. Se você quiser se aventurar um pouco mais, você pode ir atrás da 1.8 manual também. Só que o problema dessas versões um pouco mais antigas foi o que o Murilo já falou. São carros que eles você acha peça de todos esses motores aqui, você acha peça, tanto da família XU, que é esses motores mais antigos, quanto dos TU5, EC5, etc. EC5 não, TU5. Você acha, mas só que assim, de acordo com o que é o padrão da pessoa, a pessoa pode ver certas peças de certa qualidade e falar assim, eu prefiro não fazer. Ou então a pessoa olha certas peças ruins e fala, não, vou arriscar. É esse o problema desses carros. Você acha a peça, mas só que são peças de qualidade ruim ou extremamente duvidosa que às vezes a pessoa prefere não fazer e prefere passar o carro para frente. No geral, é um carro muito bom, é um carro muito completo, não é nem razoavelmente, é um carro bem completo. Só que como todo carro francês, dá certo, ainda mais da idade que tem, que foi um carro vendido muito pouco, que infelizmente sofreu a ação do tempo igual todo carro francês sofre. A gente recomenda? Recomendo o que a gente já recomendou. Recomendou 1.6 manual ou as raríssimas 2.0 manual também. São só essas também, porque as outras vai de acordo com o quanto você quer se aventurar. Então, da minha parte seria isso. Se eu quiser acrescentar, o vídeo vai ficar ainda mais longo. Se for o caso, outro dia a gente faz outro vídeo. Mas minhas considerações são essas. Mas é isso aí, Renan. Concluindo, pessoal, é isso, né? Falar, como o Renan falou, falar de carro dos anos 90 é sempre complexo, um desafio para nós, por conta dessa questão de você equipar o carro inteiro, muitos opcionais, e para mim, falar da questão mecânica também acaba sendo um desafio, porque a gente tem que levar em conta o fator do envelhecimento do carro e como esse carro envelheceu. Porque esses carros na época que eles foram lançados eram carros muito, muito bons, muito confiáveis, entendeu? Então acaba sendo sempre esse desafio, mas é o que o Renan falou. O resumo da ópera tá buscando que Sara, para não ter dor de cabeça por conta do seu custo e porque ele tem o muito a te oferecer, vai de 1.6 manual que vai te atender bem, barato, bem equipado, motor fácil de achar peça. E é isso. Então, esse foi o guia do Citroën Xara para vocês. Ficou esse vídeo talvez seja o mais longo que a gente já fez até agora. Ainda vou tentar resumir para vocês algumas coisas. Espero que, como sempre, vocês gostem. Se você é proprietário, o seu relato também é sempre bem-vindo. A caixa de comentários é Muito. sua também. Então, se você gosta, se tem algum Fique à carro, seja vontade. qual versão for, comenta o que você sofre, o que você gosta. Não menos importante, também sempre deixamos aqui que nós fazemos consultoria e avaliação. Então, até mesmo de carro mais antigo, não, a avaliação não serve só para carro novo. Então, mesmo se você quiser ver um carro desse nosso, também avaliamos. Então, o contato, como sempre, está na descrição. E seria isso. Muito obrigado pelo seu view. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E até o próximo vídeo. Até. Valeu, pessoal.